Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo sem postar nada, eu finalmente decidi voltar a fazer o que eu faço de pior: vídeos no YouTube. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um filme que eu gosto bastante e que é deveras duvidoso dependendo de pra quem você pergunta. O filme em questão é o Fenômeno, mas aqui no Blostil ele foi chamado de Fenômeno e em alguns lugares do mundo ele foi lançado como Creeps, que é um nome bem mais ou menos, né? Convenhamos. Só pra você ter uma ideia do que se trata o filme, nós temos a Jennifer Connelly controlando insetos, o Dr. Loomis da saga Halloween, só que cadeirante e graduado em biologia ao invés de tiroteio. Seu desgraçado. E também um assassino misterioso. E se você acha que a combinação dos itens anteriores não são capazes de fazer um filme fenomenal, espera só até ver o macaco. Olha o macaco! Você daqui ou é porque eu te obriguei ou você tem muito azar de ter caído de paraquedas no meu vídeo. Se eu fosse você, eu já assinava os termos de mau gosto e deixava o like no vídeo, porque agora você vai conferir comigo esse baita filme, querendo ou não. Aí, rapaziada, só pra avisar antes de realmente começar, bem quando eu tinha terminado de editar, deu ruim nos arquivos aí e acabou que eu quase perdi o vídeo inteiro. Mas eu consegui salvar por pouco e tive que regravar umas partes. O único ruim é que eu acho que a qualidade das cenas do filme vão ficar meio cagadas. Com certeza não vai ficar em 4K, mas assim, não tinha outro jeito. Só que eu também não tenho certeza do quão cagadas elas vão estar também, né? É isso. No caso, eu agora ainda tô consertando, não sei como é que vai ficar no final. Eu vou terminar isso aqui, vou postar e se ficar cagado, se ficar muito cagado, não sei. Se não ficar nem um pouco cagado, também não sei. É isso aí, bom vídeo. A história começa com esse ônibus no meio do nada, levando um monte de gente que claramente nem tava no ponto esperando, se você reparar bem. E antes que você se pergunte que fim de mundo é esse que eles estão, o nosso protagonista amarelo, até o momento, Ônibus da Silva, sai andando e eis que uma bandeira da Suíça casualmente aparece na calçada. E assim ele segue viagem com todos os passageiros, não é mesmo? Claro que não, pois estamos num filme de terror, onde coisas ruins acontecem. E naturalmente o motorista, na verdade, deixou uma coitada pra trás. Mas quem sabe ela tem chance do ônibus parar e voltar, né? Não foi dessa vez. Bom, sem saber o que fazer, a miserável decide procurar ajuda numa casa suspeita que, conforme ela vai chegando perto, alguma coisa aparentemente aprisionada começa a se enfurecer loucamente. Ao que tudo indica, ela não tá ouvindo porque ela deve ter algum problema. Ai, chavinho, que gostoso! Ai, chavinho! Eu já deixo avisado o seguinte, caso não tenha ficado óbvio. Se vocês não perceberam, essa menina definitivamente não é a Jennifer Connelly. E ela não tem cara de protagonista. Ou seja, tem más notícias. Na cena seguinte, somos apresentados ao professor, que às vezes, por força do hábito, eu não consigo não chamar ele de Dr. Loomis. Que nesse filme, inclusive, ele é especialista em insetos. E tem um macaco assistente que, na verdade, tem nome: a Inga. Ela é uma macaquinha secretária, enfermeira, ajudante, por livre e espontânea vontade e provavelmente sem remuneração, que tá aqui pra ajudar o professor, já que ele não anda muito bem. E de cara nós temos um diálogo mega expositivo, recheado de biologia, onde uns detetives do departamento foda-se estão falando sobre como a entomologia forense e o conhecimento do professor são úteis e como eles estão se ajudando nesses casos criminais por conta dos insetos necrófagos encontrados nas cenas dos crimes. Assim, a entomologia é o estudo dos insetos. Forense é relativo a coisas do tipo relacionado a crimes ou coisas legais. No caso, legal judicial e não legal radical. E se você junta as duas palavras, vira o estudo dos insetos sendo aplicado em casos criminais judiciais. Ou seja, os insetos na cena do crime. O diálogo deles é mais ou menos assim, inclusive. Professor, como você é útil na nossa investigação com todo o seu conhecimento sobre os insetos nas cenas dos crimes? Sim, detetive da polícia que está investigando o desaparecimento de uma garota. Eu realmente manjo muito dos insetos e estou feliz em ajudá-los. Conversando ali, eles tentam descobrir a data da morte ou assassinato daquela menina que apareceu no começo do filme, porque eles de alguma forma acharam a cabeça dela. E aí eles chegam à conclusão que faz mais de 8 meses que aquele corpo está em decomposição, graças aos insetos. Eles também mencionam que o corpo dela nunca foi encontrado. So we could say that she lost her head. E aí os detetives, é engraçado que eles vão embora naquela vibe meio pegaremos ele. E quando pegarmos, faremos picadinho do desgraçado.
Depois disso, quem resolve finalmente dar as caras é a nossa grande protagonista, a Jennifer Corvino, que tá indo estudar numa daquelas escolas que a pessoa tem que morar na escola, sabe? E ao lado dela temos a Bruckner, que trabalha na escola e tá aparentemente responsável pela Jennifer. Honestamente, eu nunca entendi muito bem como funciona o trabalho desta belíssima mulher, mas ao que tudo indica, ela fica de olho na Jennifer especificamente. Embora ela trabalhe no colégio, parece que só cuida dela, entendeu? Eu não sei como é que funciona esse trabalho, mas, né? Sei lá. E elas estão ali conversando de boinha, né? Aquela conversa padrão. Que eu moro aqui desde quando tudo era mato. Que a região aqui é muito fria e não sei o que. Que não sei o que lá. Que foi ali onde um mendigo andou de skate pelado. Quando de repente entra pela janela uma abelha. E aí a mulher e o motorista entram em colapso total. Mas a queridíssima Jennifer pede pra ninguém matar ela. Porque ela ama os insetos. I love all insects. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre a atuação desse filme, que não é lá muito boa. Eu não sei se vai dar pra vocês repararem nisso ao longo do vídeo, mas se você for assistir o filme, você vai reparar muito. Mas continuando. Sendo que ela chega na escola, brota um narrador que aparece do nada e nunca mais aparece, nunca mais fala nada o resto do filme. É só um detalhe. Ela desce do carro e vai direto pro quarto dela, onde a gente conhece a Sophie, colega de quarto da Jennifer. Colega essa que tá ali só no Gudan. Enquanto a Jennifer saboreia uma papinha de neném sabor vegetais patrocinado pela Sophie, a diretora entra no quarto do nada só pra fiscalizar o pôster do Paul Corvino e aí ela vai embora. That bitch stealing Paul Corvino. Depois disso, a Jennifer fala que o Paul Corvino é o pai dela e a Sophie de repente começa a citar vários acontecimentos da vida da Jennifer. Your mother lives in India and owns a hotel. She remarried. Your father never did. You were only 7 when they split up. Jennifer, se eu fosse você, eu ficaria de olho nela. Aliás, se ela sabia tudo isso sobre o artista favorito dela, o grandioso Paul Corvino, como que ela não sabia que ele era pai da Jennifer? Meio estranho. Nessa parte, ela faz um monólogo sobre como a mãe dela abandonou ela, mas a Sophie simplesmente caga completamente e começa a falar de um tal assassino que tá solto pela cidade, matando as alunas do colégio. You know, there's a murderer around here. A crazy man. A maniac who kidnaps girls our age and kills them. And then he hides the bodies. Primeiramente, foda-se. E ainda aproveita pra deixar bem claro o que ela pensa do pai da Jennifer. What do you think about before you fall asleep? My father. If I thought about your father, I'd never get any sleep. O maior mistério pra mim é como que a Jennifer consegue ficar tão tranquila com tudo isso. Ela literalmente quer comer o teu pai e você não faz nada. Mas o fato é o seguinte, as duas meio que vão dormir, e eu digo meio porque a Jennifer fica ali se contorcendo, que nem eu, e de repente corta pra uma das melhores cenas do filme, que é essa perseguição com uma aluna aleatória ao som de Iron Maiden, Clash of the Blade, estourando no talo. E aí, enquanto isso acontece, né, simultaneamente, ela levanta da cama 100% sonâmbula e decide que tá na hora de fazer um cardio por aí, ao som de uma música que me lembra bastante o encerramento de apenas um show. E ela sobe 2 escadas sem tropeçar nenhuma vez, até que ela chega no terraço da escola e fica de frente para a janela, exatamente onde aquela perseguição termina. E é engraçado que ela dá essa viradinha na janela, igualzinho aqueles Batmans antigos que tinham um pescoço duro e precisavam virar o corpo inteiro para olhar pro lado, porque a fantasia deles não permitia tanta mobilidade. Aí ela acaba caindo lá de cima e vai parar no meio da rua, onde ela é atropelada por 2 adolescentes burros que jogam ela do carro 10 segundos depois, porque simplesmente não tancam um sonambustil. Nossa! Se dependesse dela, o filme acabava aqui com ela olhando essas 2 joaninhas, mas a melhor atriz do elenco aparece pra salvar o dia e dar continuidade na história. A Inga leva a Jennifer até a casa do professor, e enquanto eles vão se conhecendo e compartilhando interesse nos insetos, ele diz que ela se parecia muito com uma assistente que ele tinha, aquela que ele falou que morreu. The killer got her. What do you know about that? Well, you use the past tense. As if she were dead. Calma lá, senhora gramática. Pouquinho depois aparece esse besouro e ele atira simplesmente um jato de sêmen na cara do professor e ele fica na mão da Jennifer. You're exciting him, and he's doing his best to excite you. And to think we only just met.
Mas que porra é essa? No dia seguinte, a diretora, a Bruckner e os médicos estão tudo junto numa sala para fazer uns exames para analisar os impulsos elétricos do cérebro da Jennifer, com aquela máquina antiga que faz vários risquinhos. E antes de começar, eles basicamente chamam ela de esquizofrênica maluca e ela fica pistola, mas no processo acaba deixando eles analisarem ela, né? Convenientemente, ela tem alguns flashbacks durante o exame e acaba gerando várias anomalias nos resultados. E logo ela cansa de tudo aquilo e a cereja do bolo é a diretora perguntando se ela é drogada. Do you suffer from epilepsy? Or do you take something like, do you understand, drugs? Vai todo mundo se fuder. Agora virou crime ter sonambulismo. Depois desse surto, ela tenta entrar em contato com o pai dela, ou um mordomo, sei lá, alguma coisa assim, e descobre que o pai tá fora da cidade, ocupado, e não tem como tirar ela de lá imediatamente. Ou seja, o cara não tá nem aí. Ela quase morreu, né? Foi chamada de esquizofrênica, maluca, o pessoal quer internar ela, mas infelizmente o cara tá ocupado. E aí, enquanto ela tá nessa ligação dentro da cabine, no lado de fora, ela começa a sofrer bullying das gurias do colégio, né? Elas ficam dizendo que ela é um zumbi, que ela é maluca, que ela anda de noite, não sei o quê. Meu, pelo amor de Deus, né, cara? Todas as alunas desse colégio, tirando a Jennifer e talvez a Sophie, costumam agir como se tivessem 8 anos de idade, por algum motivo. E aí, durante uma aula ali, que parece que estão passando um filme, a Jennifer diz pra Sophie que tá se cagando de medo de sair andando de novo durante a noite, né? E dá de cara com o assassino, porque da outra vez foi meio que isso que aconteceu, né? Então ela não quer que aconteça de novo, ela não vai abusar da sorte. Só que assim, ela podia simplesmente se amarrar na cama ou colocar um móvel na frente da porta, mas ela quer terceirizar, né? Quer pedir ajuda pra pessoa mais francesa do recinto. E depois que anoitece, a Sophie, por ser uma grande merdeira, isto é, uma pessoa que costuma fazer muita merda, ela sai de fininho e vai se encontrar com o namoradinho dela. E, bom, eu nem vou falar dessa cena porque é bem imbecil do início ao fim e nem dá em nada também. Eles ficam ali meio que de putaria enquanto atuam de uma maneira extremamente tenebrosa e tosca. Daí eles dão uma unidade de beijo e o cara diz que tem que ir embora. Eu acho que já tá bom. Boa noite. Eu não entendo os jovens. E olha que eu sou jovem. Aí depois dessa patifaria aí inútil, o assassino aparece de novo com a sua lança portátil, que encaixa nela mesma, mas não dá pra saber o que acontece exatamente, nem ao certo o que ela viu. Ela não parecia muito abalada. Que viagem é essa, velho? E corta para Jennifer se contorcendo e tentando com sucesso resistir ao sonambulismo. E de novo, simultaneamente, ela vê que a Sophie não estava no quarto, enquanto isso mostra uma perseguição bem curta, que acaba resultando na morte da nossa amiga fumante. Aí ela ouve o grito dela e decide ir lá fora, mas parece que no caminho ela esquece o que ela estava fazendo, porque ela parece meio perdida enquanto caminha, o som da incrível trilha sonora desse filme, que tem um drop insano assim que aparece um vagalume. E aí o bichinho pousa na mão dela e tudo mais e começa a guiar ela até uma luvinha no meio de uns arbustos. E um detalhe, né? Toda essa cena acontece lentamente, enquanto a música vai estralando, como se fosse uma boss fight muito épica. Sendo que, na verdade, ela literalmente está andando e perseguindo uma luz amarela no mato. Pelo menos a música é realmente absurda. Parece que saiu de um Castlevania ou algum jogo da Square Enix. Se eu tivesse que escolher uma música só pra ouvir durante o resto da minha vida, eu escolheria essa, com certeza. Ela pega a luva e volta pro quarto e se assusta com alguma coisa. E aí, logo na cena seguinte, a Jennifer tá num bondinho, sei lá, escrevendo uma carta pro pai dela dizendo que todo mundo odeia ela e que acham que ela é maluca e que ela não quer mais ficar ali. E também a gente vê o que fez ela se assustar na cena anterior, que foram umas larvas que saíram da luva. Mas não é só isso. Aqui dá a entender que as larvas meio que contaram pra Jennifer o que elas viram e por isso ela ficou cagada da cabeça e deu aquele berro. Ou seja, daqui em diante, cada vez mais ela demonstra uma certa afinidade com os insetos. E, bom, de novo, né, ela conversa sobre tudo isso com o professor, né, sobre o vagalume e tudo mais. E ele acredita nela, e os dois meio que concluem que ela tem realmente alguma coisa especial com os insetos. E um detalhe é que todos os insetos na sala estavam super inquietos enquanto ela não contava tudo isso que tinha acontecido. Mas depois que ela conta, todos eles ficam calmos. E o professor até fala que isso é bem estranho, o que dá mais credibilidade ainda, né? E aí começa um papo de doido dele dizendo que os insetos praticamente têm superpoderes, que eles são sobrenaturais, e ele ainda diz pra ela que é normal entre os insetos uma espécie de telepatia suave, digamos assim. De alguma forma ele diz que os insetos meio que se comunicam a quilômetros de distância por poder mental. E aí ele empresta pra ela um livro que ele mesmo escreveu, justamente sobre a comunicação entre os insetos. E agora, meus amigos, acontece uma cena incrível.
Primeiro tá a diretora e umas alunas numa rodinha dentro do quarto da Jennifer, falando sobre como ela é estranha e maluca e sobre como ela causa medo em todas as outras alunas. Depois todo mundo se junta pra fazer bullying pra cima dela, até que do nada ela conjura aproximadamente 5 bilhões de moscas no lado de fora da escola. E aí ela desmaia. Como eu disse antes, sobre a afinidade com insetos, não para de aumentar. Fico me perguntando o que mais ela consegue fazer a partir daqui. Aí em seguida ela acorda numa cama e escuta a diretora dizendo que ela é o próprio diabo. Ah, morre, diabo! E fica sendo vigiada por uma enfermeira que provavelmente vai perder o emprego. Aí facilmente ela foge dali e vai pra você sabe onde, né? Qual que é o único lugar que ela frequenta tirando o colégio. O professor mostra aquela larva que estava naquela luva e diz se tratar de uma larva de uma mosca que se alimenta de carne, que ela consegue detectar um cadáver em até não sei quantos quilômetros de distância. E agora a ideia é o seguinte, a nossa protagonista tem uma missão. Ela agora é uma detetive que vai usar uma mosca num cubo para encontrar um cadáver. Então ela pega um ônibus junto com a mosca e começa a sua missão. Já dentro do ônibus parece ter uma daquelas pessoas disfarçadas, tipo aquele Vincent Adultman de BoJack ou o próprio Scooby-Doo. E também parece ter um carro seguindo o ônibus. E aí, beleza? Aí eu quase esqueci de mencionar, mas tem uma mulher que fica putaça com a Jennifer porque ela não quer fechar a janela. Meu coração é pura maldade. Impressionante é que a mosca sabe exatamente o ponto certo de parar o busão e ela avisa a Jennifer. Nossa, que familiar esse ponto que ela desceu, hein? Onde será que a gente já viu esse lugar? É que ela anda mais um pouco, e que ela chega naquela mesma casa da abertura do filme. E aí ela vai vasculhando os cômodos e encontra aquelas correntes e 2 buracos na parede. Também encontra uns brinquedos de criança e por algum motivo ela quer muito pegar esses papéis nessa última prateleira que ela não alcança sem a ajuda de um banquinho. Mas aí ela não consegue pegar e acaba abrindo um buraco no chão. Nisso aparece dando um jumpscare, uma espécie de agente imobiliário, sei lá, que agarra ela e expulsa ela do local achando que ela tava ali pra roubar alguma coisa. Depois que ela foge, o carro preto que estava seguindo ela se aproxima da casa e somos apresentados a um novo personagem que eu sempre fico na dúvida se é aquele detetive do começo do filme ou se é um outro cara, mas eu tenho 99% de certeza que é um outro cara. Mas de qualquer forma, sim, depois de 1h10 de filme tem gente nova e importante aparecendo. E aí a cena corta pra Inga tomando ar fresco depois de um longo dia trabalhando de graça e ela acaba se distraindo com uma pipa. Fala de uma pipa. E saia correndo atrás da pipa, saia correndo atrás de uma pipinha. E é nessa hora que alguém entra de fininho na casa do professor. E aí ela tenta avisar, mas acaba sendo tarde demais, porque o assassino já tava pronto com a lança em mãos. E aí dá um hit kill no professor. Segura. Essa com certeza é uma cena bem triste. Pena que 1 segundo depois esse clima acaba quando o assassino disfarçado foge de carro e ainda dá um salto quilométrico bizarro e fica em cima do carro tentando fazer alguma coisa, mas não dá muito certo. E aí instantaneamente rola toda uma movimentação ali na casa com ambulância e tudo mais. Mas o destaque aqui é pra trilha sonora, que tá estralando, explodindo Motorhead enquanto levam um defunto. Não faz sentido nenhum, mas eu gosto de Motorhead, então eu não vou reclamar. E aí no dia seguinte a Jennifer tá em algum tipo de banco, mas ela tá só no telefone pedindo Pix, desesperada pro agente do pai dela, pra ela poder fugir desse lugar. Ela decide esperar pra ver se o Pix chega, né? E depois de algumas horas, aquela Frau Bruckner aparece de repente dizendo que o agente do pai dela ligou pra escola, puto da cara, e no fim das contas autorizou ela a pagar a passagem pra Jennifer voltar e, além disso, tomar conta dela até o dia seguinte, né? E já que a Jennifer não quer voltar pro colégio de jeito nenhum, a Bruckner leva ela direto pra casa. Chegando lá, a Jennifer percebe que todos os espelhos estão cobertos e questiona o porquê disso. Aí ela responde que é por causa que o filho dela tá muito doente, que ela cobre os espelhos para ele não ver o próprio reflexo. Aparentemente a doença do filho dela é ser um vampiro. Ela continua falando e diz que o filho dela tá deixando ela maluca e que a Jennifer não pode conhecer ele de jeito nenhum. E assim, começa a ficar um clima meio estranho. A mulher mora no meio do nada, numa puta casa, o filho não pode ver o próprio reflexo, não sei não. What on earth are you thinking? This is my son? It's only a doll. Amigo vai se correr. Amigo vai para puta que pariu. A partir desse momento, ela passa a agir de uma maneira meio estranha, passivo-agressiva, mais agressiva do que passiva, e insiste em dizer que a Jennifer tá doente e meio lelé das ideias e que ela precisa tomar um remédio. A coisa fica tão séria entre as duas que elas começam a falar em italiano. Le devi prendere, capito? Ehi, mi fa male. Mi lasci. Prendile. All right. I'll take the pills.
E daqui pra frente, rapaziada, acontece bastante coisa. Então presta atenção, porque a gente chegou na reta final do filme, por incrível que pareça. E é meio tenso, tá? Então presta atenção. E agora o bagulho vai ficar louco. Primeiro a Jennifer faz a coisa mais bizarramente questionável, que é realmente tomar os remédios. E aí quando ela vai lavar as mãos, ela percebe que o sabonete está cheio de larva. Mas não só no sabonete, como também na banheira. Basicamente o banheiro inteiro, na verdade, tá cheio de larva, né? E aí ela começa a se lembrar daquela frase do professor explicando sobre aquela larva daquela mosca que se alimenta de cadáver. E aí, de repente, ela liga os pontos e, por algum motivo, ela sente que foi envenenada. E aí ela tenta vomitar o remédio e consegue. Enquanto isso, a mulher tá lá fora, possessa, batendo na porta, e quando a Jennifer finalmente termina o que tava fazendo, ela vai direto pro telefone. E aí, enquanto a Jennifer se esforça muito para discar um número de telefone daquele dinossauro tecnológico, a Bruckner vê que ela cuspiu o remédio e as duas voltam a discutir em italiano. Mas dessa vez a coisa acaba escalando pra agressão. A mulher despiroca totalmente e ataca ela por trás, dizendo que é a casa dela e que a Jennifer tem que fazer tudo que ela mandar. Aí ela pega o telefone e coloca ele em outro lugar. Legal é que ela tranca a porta, parece até que colocou um telefone de castigo. Nisso a Jennifer começa a gritar por ajuda, enquanto aquele detetive por alguma razão resolve dar as caras lá fora. E aí a Bruckner simplesmente dá uma de Hitman e desmaia ela com um tolete de chumbo e deixa ela ali mesmo. Snake, are you okay? Snake? Snake! E aí, antes de ir atrás do detetive, ela coloca a casa dela em modo de defesa pra Jennifer não conseguir fugir. Eu teria mais desafios jogando paciência. E aí, enquanto eles ficam lá conversando e andando, a Jennifer acorda e começa a tocar Iron Maiden de novo, alto para um caralho. Enquanto ela procura um jeito de sair dali. E acaba, inclusive, entrando nessa boss fight contra o telefone. Telefone esse que acaba caindo num buraco comicamente fundo. E aí corta pra uma cena do agente do pai dela num aeroporto, ou num rodoviária, sei lá, dando a entender que ele chegou nas terras da Transilvânia Suíça, ou seja, tá cada vez mais perto de onde a Jennifer tá. E enquanto ela tá lá no buraco, tentando pegar o telefone, sei lá, o detetive puxa ela do buraco e ela cai no pior lugar que você poderia imaginar que teria nesse filme. E aí, enquanto a Jennifer tá nessa situação altamente desagradável, nessa nojeira, e o detetive se encontra acorrentado com fortes sinais de violência, mostra uma cena do Sr. Shapiro passando pelo colégio, chegando cada vez mais perto de onde tá essa situação caótica. Nisso, a Bruckner entra na sala soltando uma interminável risada maléfica, como se tudo isso fosse a coisa mais engraçada do mundo. Enfim, o detetive agarra ela e tenta neutralizar ela enquanto a Jennifer foge. E aí ela sai correndo, mas ela passa por um corredor e acaba encontrando o filho da Bruckner. Olha só, como ela é uma pessoa muito benevolente, ela decide ajudar o coitado, que tá virado pra parede que nem o pica-pau de castigo. E como nem tudo na vida são flores, é claro que o filho dela é um pouco mutante. Ela sai correndo pra um barco e o moleque vem atrás correndo que nem um maluco com aquela lança ainda, e eles entram numa batalha, um X1 em cima do barco. Mas o que ele não esperava é que a Jennifer tem skills de inseto. E é nessa cena que ela invoca o mosquito revólver em modo de ataque. Não, mentira, infelizmente não é isso que acontece. Na verdade, ela chama aproximadamente 890 milhões de moscas e elas debulham ele 100% e fazem ele cair na água todo duro. Aí ela sai do barco nadando e ele volta até pra tentar puxar o pé dela, mas foda-se, não dá muito certo, e ela consegue finalmente sair da água, né? Chegando no final do filme. Olha que incrível, finalmente vai acabar. Ela até encontra o Sr. Shapiro, olha só, os dois vão se abraçar. Nossa, meu Deus, é o agente do pai da Jennifer, o Sr. Shapiro, finalmente acabou, deu tudo certo, vai subir os créditos. Pois é, amigo, e usando um daqueles pedaços de metal que faz barulho de tempestade em desenho animado, a Bruckner acaba matando o nosso salvador da pátria e tenta fazer o mesmo com a Jennifer. E enquanto ela explica suas motivações criminais duvidosas, eis que o inesperado acontece. Novamente a Inga salva o dia com a melhor vingança já presenciada na história do cinema. E dessa forma termina Fenômeno, um dos filmes já feitos. Vai dizer que não é um baita filmaço, né, amigo? Duvido que você esperava pelo macaco, inclusive. Cara, esse filme, a primeira vez que eu assisti ele, eu fiquei com a impressão de que ele só dava voltas. Tipo assim, ele não explicava nada, ficava um tempão fudido sem acontecer absolutamente nada, umas coisas meio sem sentido e não sei o que. E tipo assim, o filme tem 1h55, se eu não me engano. E até 1h20, assim, meio que não acontece nada, sabe? Meio que não explica, você não desconfia exatamente de ninguém, você não, né? E aí, de repente, quando falta 10 minutos, tudo isso acontece, tá ligado? Não é um filme
filme bem divertido, assim, bem legal. Por mais que não aconteça muita coisa ao longo do filme, ele é um filme tão bonito, assim, tão bom de assistir, que acaba não incomodando. A trilha sonora dele é muito boa. Tudo bem que tem umas músicas, assim, nada a ver, mas as músicas são boas, então eu não ligo. E, no geral, cara, tudo que eu tenho a dizer é que é um dos meus filmes favoritos, assim. Eu acho ele viajado, assim, acho ele esquisito, mas é algo que fica na minha mente. Eu nunca vou esquecer desse filme. Mas enfim, só pra finalizar o vídeo, eu vou lembrar vocês que logo eu vou fazer o vídeo final dessa trilogia, né? Caso você não tenha visto o vídeo sobre Suspiria, é importante que você veja, porque o terceiro vídeo vai ser sobre Clock Tower. Esses 2 vídeos eu só fiz por causa do vídeo de Clock Tower que eu vou fazer, então aguarde. Não que seja um grande vídeo, mas é interessante que você assista esses 2 antes. Eu planejo falar na medida do possível as referências e como o primeiro Clock Tower é basicamente a mistura entre esses 2 filmes, mas por hoje é só isso. Valeu, falou, até a próxima.